não sou de família de carreira jurídica, porque eu acho que facilita muito quando você já começa numa carreira que você já tem alguns mentores. Eu acho que as portas já são abertas, né? Mas não. Eu sou filha de professora, minha mãe é professora, meu pai faleceu muito cedo, então eu fiquei órfão de pai. E aos meus 12 anos de idade eu decidi ser advogada, diante de uma tragédia, assim. Minha mãe contratou um advogado para cuidar do inventário do meu pai, dos direitos que ele tinha para receber, poucas coisas, mas enfim. E esse advogado acabou, digamos assim, passando a perna na minha mãe. E minha mãe sofreu muito com isso. Ela falava muito, nossa, por que a gente não tem um advogado na família, numa situação dessa? Eu não concordo com isso que aconteceu. E ali eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, gente, eu vou ser advogada. Na minha família, ninguém mais vai passar por esse tipo de situação. Pelo menos vai ter alguém que entenda de direito, que consiga, de repente, auxiliar a família. Então, a princípio, o meu desejo de ser advogada, ele baseava-se somente, digamos assim, para sanar uma dor da minha mãe, uma dor da família. Só que eu acabei me apaixonando, realmente. Eu fui para a área do direito do consumidor, porque eu tive uma professora na faculdade que, assim, a gente sempre escolhe mentores, até sem perceber. Assim, eu fui tendo uma certa identificação com ela e ela era uma advogada especialista em erros médicos e aí eu gostava da forma que ela se expressava e eu saí de lá e resolvi me especializar em direito do consumidor. Nessa questão, eu fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB durante muitos anos. Aí eu fui diretora do Procon durante 11 anos da minha vida e cada vez mais fui me aprofundando na área do direito do consumidor. E financeiramente também a minha vida foi melhorando. Porque, assim, igual eu falei, eu vim de família muito simples, eu vim de família humilde, eu montei meu escritório, eu tinha o quê? Eu aluguei uma sala minúscula, eu comprei uma mesa e uma cadeira, e eu não sabia de onde viria o primeiro cliente. Mas, meio que de uma forma intuitiva, eu fui meio que fazendo o famoso network, sem nem saber o que era network. Mas, assim, no meio onde eu estava, a igreja que eu frequentava, então eu comecei a crescer dentro da advocacia. E eu comecei também a dar muita entrevista para o jornal, para a televisão. O Fantástico me entrevistou várias vezes. Olha. E isso acabou dando visibilidade para o meu trabalho, o que foi me trazendo cada vez mais clientes. E quando eu vi, eu olhei, eu já era a doutora Adélia do direito do consumidor. Ó, e deixa eu até te perguntar uma coisa com relação a isso. Para você fazer as entrevistas, que é uma das coisas que a gente trabalha muito com os palestrantes. Eu, hoje, como mentora de palestrantes, eu falo que eu transformo pessoas comuns em palestrantes memoráveis. Eu sempre recomendo muito que eles deem entrevista para TV, para rádio. Tudo isso é comunicação. Cada entrevista, cada live, cada vídeo que a gente faz é uma forma da gente fazer uma palestra. A palestra não é aquela palestra só oficial, né? A forma como a gente comunica tudo isso. E aí tem pessoas que falam, ai, Tati, eu sou muito tímido, travado, tal. E aí eu falo que é possível vencer, porque eu também era tímida, travada lá atrás. E aí a pergunta que não quer calar é, para você, sempre foi fácil se comunicar bem? Como que foi a primeira vez que você foi dar entrevista para o Fantástico? Como foi dar entrevista nos canais? Eu vou te falar uma coisa. Até hoje não é fácil. Para fazer, digamos, uma live, de repente, digamos assim, eu já fico com aquela... Mas assim, eu vou com medo. A questão é essa. O medo, ele não me trava. Eu sei que eu estou preparada, eu sei que eu tenho conteúdo e eu vou. E cada vez você vai melhorando. Então você vai lapidando aquilo de forma que, digamos, a primeira vez não fica tão bom. Na segunda fica um pouquinho melhor. E aí você vai melhorando isso. Então, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista, eu lembro que eu sentei na bancada de um jornal, foi do SPTV, que é o jornal do horário do almoço de São Paulo. E eu lembro que eu sentei na bancada do jornal e eu sentia nas minhas costas pingando suor dentro do blazer. Já aconteceu comigo também. Boa. Tava, assim, de tão nervosa. Então eu sentia aquilo ali gotejando e eu tava muito nervosa, muito nervosa. E eu lembro que quando o jornalista ele olhou pra mim e começou a falar comigo, e eu comecei a falar, daqui a pouco ele encerrou, acabou o jornal. Me deu, assim, uma felicidade, tipo, eu consegui, gente, eu consegui. Porque a gente se apega em tantas coisinhas que eu ficava assim, ai, gente, será que o meu cabelo tá legal? Ai, gente, será que o que eu falei, será que eu não engoli uma palavra? Faltou um S no final, faltou alguma coisa. Mas para as pessoas que estão ali assistindo, elas estão preocupadas com o conteúdo, a grosso modo. Então, se o conteúdo é bom, igual eu sempre falei de direito do consumidor, direito do consumidor, ele interessa a toda a população. Por quê? Porque direito do consumidor, todos nós somos consumidores.
consumidor de todos os tipos de serviço. Então, quando eu sentei lá naquela bancada para falar do direito, interessou para a pessoa o conteúdo. Digamos, o lado que estava repartido o meu cabelo, ou um S ou um R. Se perguntasse, depois eles nem iam lembrar. Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça e simplesmente comecei a ir. E quando eu vi de um entrevistador, já no outro dia me ligava outro, e aí eu comecei a escrever uma coluna semanal para um jornal sobre direito do consumidor. E aí fui convidada para fazer palestras e a coisa foi fluindo. Se você fosse me perguntar assim, Adélia, houve um planejamento? Não. O que eu oriento a várias pessoas hoje fazer um planejamento, eu não tive esse planejamento. Mas é justamente olhando para trás e vendo nas coisas onde eu falhei, eu falo para as pessoas, olha, eu acho que ficaria bem mais tranquilo se tiver um planejamento, aonde você quer chegar. Então, poderia ser melhor ainda, né? Essa pergunta, eu acho que ela é muito importante as pessoas conseguirem responder o que realmente elas querem. Sabe, assim, onde elas querem chegar. Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue traçar uma rota. Eu não tinha muitas ferramentas, eu comecei do zero, realmente. Eu comecei ali sem nada. Eu comecei sem parente famoso, sem parente juiz, sem pai advogado, nem pai eu tinha. Eu me joguei, eu me lancei. Quando você não tem nada, às vezes é até mais fácil. Porque você, assim, você não tem o que perder. Então, hoje eu guardo muito uma frase comigo que eu falo, não, eu já tenho. Seja o que for. Assim, eu falo assim, o não eu já tenho, eu vou lá. Eu sei das dores que muitas pessoas me mandam direct todos os dias. E as dores são muito parecidas, sabe? É muito do mesmo. Por exemplo, Tati, como que eu posso começar do zero? Então, o que você falou já foi fabuloso, assim, porque eu falo, gente, todo mundo começou do zero um dia. E tem pessoas que tudo bem, eu sou filho de médico, sou médico também, tá um pouquinho mais fácil. Vou trabalhar no hospital do meu pai, tá, tem gente que é mais fácil. Mas tem muita gente que não tinha família para ajudar, que não tinha referências próximas e tiveram que dar um jeito. Então, assim, só ouvir sua história já vai ser fenomenal nesse sentido. E no caso que você comentou, eu falo que existem dois tipos de situações na nossa vida. A primeira situação é quando a gente cria as oportunidades e a segunda situação é quando a gente aproveita as oportunidades. Mas nos dois casos depende mais de nós do que de qualquer outra coisa. Então anotem isso aqui, hein, gente? Ou você vai criar ou você vai aproveitar as oportunidades. Pode fazer os dois. Tá? Mas essa é a única forma de você ser bem-sucedido, de você ter resultado na vida. Só que os dois dependem só de você, não depende mais de ninguém. Como que eu crio as minhas oportunidades? Fazendo planejamento, falando assim, peraí, onde que eu quero chegar? Eu quero ser uma advogada renomada. Eu quero ser um palestrante memorável. Então, qual que é a trilha? Qual é o caminho que eu preciso percorrer? Com quem que eu devo aprender? Com quem que eu devo estar? Aí, de forma muito intencional, de forma muito consciente, você começa a fazer alguns movimentos em direção ao que você quer. Isso é você criar as suas oportunidades. E como que eu aproveito as oportunidades? Me permitindo. Porque às vezes eu tô ali em casa assim, deixa a vida me levar, não fiz planos, não fiz planejamento, tá tudo certo. Só que uma pessoa vai me ligar e fala assim, vai ter uma entrevista lá na TV, eu tô pensando, tô precisando de alguém para ir lá, você topa falar? Ou às vezes a pessoa até te pergunta, tô precisando de alguém para ir na TV falar, você tem alguém para indicar? Quem aproveita mesmo, fala, eu posso falar. Eu tô pronto, eu me preparo. Às vezes a pessoa nem tá tão pronta assim, mas me preparo, eu vou conseguir. Então é só você abraçar as oportunidades. Tem pessoas que falam, Tati, a Adélia nem planejou e teve sucesso, mas ela se permitiu. Ela aproveitou as oportunidades. E ela sabe a importância de planejar hoje também. Então tem os dois lados. O tempo todo, ou a gente está criando as nossas oportunidades de forma muito intencional, ou a gente está aproveitando o que aparece. Nossa, por acaso eu estava no elevador, puxei assunto com uma pessoa e a pessoa me falou de uma oportunidade de entrevista. E deixa eu me oferecer, ou deixa eu aceitar o convite. Quantas pessoas recebem convite para entrevista e negam por timidez, por medo, por insegurança. Várias amigas minhas falam assim, Tati do céu, a Globo já quis entrevista minha e eu indiquei outra pessoa, eu neguei, falou, não vou de jeito nenhum. Olha que oportunidade que perdeu. Então, novas portas vão sendo abertas quando a gente aproveita a primeira. Se eu fiquei aqui, se eu fiquei paralisada, eu não vou conseguir enxergar as novas portas. Eu não vou receber convites do Fantástico e convites de novos lugares para poder estar lá. Sabe? Eu preciso abrir uma porta, abrir outra, e é assim que a gente avança. Então foi incrível você comentar isso aí também. A comunicação, ela foi determinante para o meu sucesso profissional. E olha que, assim, eu precisei realmente
realmente me preparar e eu não parei de me preparar. Inclusive, eu vou fazer a sua semana de Masterclass. Aê, muito bom. Cada vez mais, conhecimento é poder, gente. Essa frase é uma das mais verdadeiras que eu conheço. Então, eu entendo que, assim, mesmo eu já tendo uma preparação, eu já tendo uma carreira, nunca é demais. Aprender realmente é a palavra que traz o sucesso para minha vida, que trouxe e continua trazendo. Mas a comunicação foi determinante, realmente, eu posso falar. Porque várias vezes eu tive que me colocar numa posição de destaque para transmitir uma ideia, uma mensagem, uma entrevista. E se eu não tivesse o mínimo ali controle emocional, a mínima noção de como iniciar, de como finalizar, de como sair de saias justas e todas as situações que surgem durante uma palestra ou uma entrevista, realmente eu teria recuado, não teria feito e hoje talvez eu não teria alcançado o que eu alcancei na minha carreira. Então, realmente eu tive que me expor, eu tive que realmente me colocar à disposição no mercado, nesse sentido, para as coisas acontecerem. Até porque, quando você entra nesse segmento de palestras, isso acaba trazendo para você uma autoridade. Então, ainda que o seu foco seja, eu vou ministrar palestras sobre, sei lá, fazer bolo. Então, o seu segmento vai ser falar sobre palestras para fazer bolo. Porém, as pessoas que verem você já nessa posição de ensinar algo, de falar sobre algo, já vai entender que você é uma autoridade naquele assunto. Então, se um dia eu tiver que contratar alguém para fazer um bolo, eu vou querer aquele cara que palestra já sobre isso. Fantástico, fantástico, adorei. Ó, mais explicado, melhor exemplo que esse não tem. Ficou claro para todo mundo a importância disso. E ó, Adélia, muito obrigada pela sua participação aqui, pela entrega, por compartilhar com a gente essa história tão linda.